Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série em que estamos falando sobre protestos populares ao longo da década de 2010. Então, deixa aí a sua clicada em curtir, se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre protestos que aconteceram nos Estados Unidos entre 2010 e 2019. Os Estados Unidos é um país um pouco diferente para a gente falar nessa série, porque todas as revoltas, esses fatos, de manifestações nas ruas, de manifestações populares, em decorrência do imperialismo cultural que os Estados Unidos exerce sobre o resto do mundo, acabam ganhando uma força muito maior do que de movimentos iguais que acontecem em outros países. Então, a gente vê que muita dessa militância nos Estados Unidos, muitos dos protestos de rua nos Estados Unidos ganham muita repercussão, até mesmo alguns de caráter de extrema-direita, como foi o caso da Ku Klux Klan fazendo protestos nas ruas alguns anos atrás. Então, para a gente fazer um certo recorte, vamos falar daqueles que foram os dois principais movimentos de protestos que ocorreram nos Estados Unidos nessa década. Um foi o movimento Occupy e outro foi o movimento Black Lives Matter, o Vidas Negras Importam. O movimento Occupy, ele é uma metodologia de protesto, digamos assim, é um formato de protesto que ganhou muita força nos Estados Unidos e se expandiu pelo restante do mundo, indo na esteira daquilo que, como já comentei, é o imperialismo cultural dos Estados Unidos. O movimento Occupy, ele tem por base ocupar determinados espaços públicos com o objetivo de você fazer algum protesto no geral. São protestos contra desigualdades populares e contra questões de cunho político. O lema do movimento Occupy é "Nós somos 99%", em referência ao fato de que 1% dos mais ricos possuem a maior parte da riqueza do mundo. Então é um tipo de protesto que ele é muito ligado a questões de desigualdades sociais. O mais importante desses movimentos do Occupy foi o Occupy Wall Street, que foi o ponto inicial para que esse tipo de protesto espalhasse pelo restante do mundo. O Occupy Wall Street ele começou próximo ao fim de 2011, quando manifestantes começaram a ocupar um parque na região de Wall Street, que é o coração financeiro dos Estados Unidos e também do mundo. O Occupy Wall Street ele se caracterizou por pessoas que iam com mochilas e as pessoas iam acampando nesse parque. O protesto se deu de forma que as pessoas ficaram ali. Elas não chegavam, se reuniam e iam embora. Não, elas permaneceram. Montaram um acampamento naquela região. E isso foi perdurando ao longo das semanas, com negociações com a polícia, com a imprensa noticiando, e isso ganhando um volume cada vez maior. O Occupy Wall Street ele durou até mais ou menos o final de 2012, foi em torno de um ano de duração, quando a polícia acabou removendo todos os manifestantes. Porém, o Occupy Wall Street acabou deixando um legado, porque esse modelo de ocupação se tornou muito forte pelo mundo. No Brasil, a gente vê isso de forma bastante clara. A gente tem vários casos de acampamentos que são levantados com finalidades políticas. Vira e mexe, a gente vê algum caso de pessoas que estão acampando em algum local público com a meta de fazer alguma manifestação. Um outro caso que a gente teve na esteira do Occupy no Brasil foi o caso da ocupação das escolas, em que alunos começaram a ocupar as escolas e isso gerou algumas celeumas, se está certo, se não está, se a escola pertence a eles ou se não pertence,
se o governo teria o direito de tirar esses alunos dessas escolas. Já o movimento Black Lives Matter, o Vidas Negras Importam, ele surgiu nos Estados Unidos na esteira dessa realidade de racismo que existe por lá, principalmente no que diz respeito ao assassinato de homens negros. E quando se falam desses homicídios, no geral, se referem a casos de violência policial. O Black Lives Matter, ele ganhou muita força a partir de 2013, na esteira dos protestos contra a violência racial, e aos poucos ele foi ganhando espaços que vão além do que diz respeito à violência policial, apesar de que essa questão da violência ela sempre se faz muito presente, e ela tem um poder de convocação das pessoas, de levar as pessoas às ruas para protestos. E o caso mais recente que a gente teve disso foi o do George Floyd. A morte de George Floyd gerou um efeito dominó pelos Estados Unidos, com uma série de protestos acontecendo pelo país, e isso atravessou as fronteiras. No Brasil, a gente teve, pouco após a morte de George Floyd, algumas manifestações pelas ruas, e de forma online isso também foi bastante presente. No caso da Inglaterra, isso também aconteceu, e a imagem das estátuas de escravistas sendo derrubados foram bastante marcantes. Então, assim, a gente tem, tanto no Ocupe como no Black Lives Matter, os dois maiores movimentos de levantes populares, de revolta popular, que ocorreram nos Estados Unidos. E nesse caso, a gente fala de protestos que acabaram extrapolando as suas fronteiras e influenciando o restante do mundo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.